Bem-vindos, pessoal, ao curso de Como Desenhar Mangá. Meu nome é Rafael Dourado. Eu sou cartunista, ilustrador, animador e professor. Muito bem, pessoal. Para que nós possamos começar a desenhar mangá, nossa primeira aula, nosso primeiro assunto, precisamos falar sobre anatomia. A anatomia é o estudo de como o corpo funciona. Vamos falar, obviamente, de anatomia humana. E a primeira lógica que a gente precisa trabalhar de anatomia humana, se pensarmos na figura humana clássica, o homem adulto, lembremos que ele vai ter a cabeça, a proporção de tronco, que eu estou desenhando aqui com vocês, quadril, membros, o braço um pouquinho aberto para ficar mais legal de vocês entenderem, enxergarem, os membros inferiores, né? Pernas, pé. Desenhar aqui bonitinho para vocês. Só de olhar o desenho, vocês podem perceber uma proporção, existe uma coerência anatômica, mesmo sem estar preciso. A lógica dessa proporção em desenho animado, em mangá, em quadrinho, tem a ver com o estudo de volumes, de lógica de proporções de uma coisa em comparação com a outra. Vejam que o tamanho da cabeça desse personagem, por exemplo, vai se aproximar do formato circular. A gente estuda inicialmente o formato do círculo. Usando aqui uma ferramenta digital, eu consigo gerar num círculo, tá ovalado, mas eu consigo gerar num círculo meio rapidinho aqui. Se você quiser desenhar um círculo no lápis, que é a ferramenta que vocês devem estar usando, e você for fazendo um pouquinho de cada vez, vejam que fica com esse efeito de rachura. Você forçando o lápis, ele fica irregular. Demora até você conseguir chegar num resultado satisfatório circular, machucando só assim a folha, forçando o lápis. Porém, quando você solta o seu pulso, quando você deixa a mão frouxa, você vai circulando, você vai chegar no formato mais arredondado naturalmente. Sem precisar de instrumento, você não precisa de compasso, você não precisa de uma régua, você não precisa de curva francesa, nem nada do gênero. Vai soltando a mão que você alcança o círculo, tá? Veja, eu fiz aqui rapidinho, eu tenho uma certa prática pelo tempo que eu já trabalho. Mas conforme vocês pegarem o hábito de ir desenhando, vocês vão chegar num resultado satisfatório. Lembrando que a cabeça tem um formato um pouco ovalado, tá? Ela não é bem um círculo. Mas olha só que interessante aqui no corpo humano. Eu vou fazer esses círculos, vou fazer 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ou menos. Mantendo 7 desses círculos de altura, é o que eu posso chamar de 7 cabeças de altura. Cada círculo equivale ao tamanho de uma cabeça, e se eu empilhasse 7 cabeças, eu teria uma figura humana adulta. E aí eu tenho aqui as proporções de o tronco equivale a 2 cabeças, as pernas vão ser quase 4 cabeças, e assim por diante. Aqui eu estou acertando a mão que quando a gente trabalha com desenho, principalmente aquele do Homem Vitruviano, tem uma ilustração do Da Vinci famosa, quando você faz essa posição aqui, você está marcando aonde que a sua mão bate na sua perna. Nesse caso aqui, ó, bateu na coxa, tá? Na posição de sentido, né? Na posição de soldado. A lógica do estudo de anatomia não vale só para mangá, é sempre bom lembrar, tá? Toda vez que você vai fazer a representação da figura humana em qualquer estilo que você for desenhar, mesmo em versões cartoonizadas, a gente precisa respeitar essa questão de proporções. Quanto é que cada parte do corpo equivale a outra, tá? A gente vai começar a fazer um desenho novo aqui, eu vou zerar a minha tela e vamos começar do início fazendo com as proporções respeitando bonitinho. Tá? Antes da gente começar, pratiquem círculos. Desenhem muito círculo, que é para poder forçar a mão de vocês a ficar mais frouxa.
tá? Eu vou brincar aqui rapidinho qual seria o efeito, qual seria a posição legal, qual seria o movimento legal que você precisaria ter no seu pulso para poder atingir um resultado satisfatório do circular do pulso. E essa é uma regra que vale para o curso inteiro, tá, gente? Lápis tem que ser lápis 6B. É muito importante usar o lápis 6B, que ele tem a ponta grossa e o grafite mole. Faz muita sujeira, suja muito o papel, mas você não força para machucar o papel. Você desliza ele sobre o papel. Tá? Com isso, você não precisando forçar o papel, te permite deixar a mão mais frouxa. E o que eu gosto de dizer, você faz um carinho no papel, fazendo um carinho no papel na hora de desenhar. Tá? Pode usar papel sulfite normal. Acho que é o papel sulfite 72, que é esse que você compra em qualquer papelaria. Né? Outra coisa importante, não coloca uma folha em cima da outra, deixa ele sozinho na mesa. Que eu vou mostrar aqui para vocês como é que é o movimento. Estou selecionando as peças aqui porque eu estou usando um recurso digital para poder capturar a tela com mais eficiência, tá, gente? Então eu vou fazer aqui a posição da mão no pulso. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Coloquei a mão no lugar X. Vou girar a mão. Eu estou usando um recurso de animação, mas é só para vocês poderem entender a leveza com qual vocês precisam trabalhar com o papel, com a mão, com segurar o lápis. Tá bom, pessoal? Esse é o processo aqui para gerar um círculo e fazendo com a mão solta, com a mão leve, com bastante tranquilidade, e o resultado vai acontecer e vai ficar bem legal. Olha, pessoal, fazendo aqui um pouco irregular o movimento que seria do lápis sobre o papel, tá irregular, mas o importante isso é um esboço, e o lápis 6B ele vai gerar bastante sujeira, ele suja a folha. Isso não é um problema. Acostumem-se com essa ideia, as folhas de rascunho fazem parte do processo e vocês vão ter que mantê-las sim com sujeira, até porque é o processo que você vai retornar a ele para verificar se funcionou, se está bom, se você está melhorando ou não. Guardem esses processos. Não apaguem as folhas de vocês, não joguem os desenhos que não ficaram bons fora, tá? Isso é importante. Exposto, vamos aqui desenhar o que seria o homem vitruviano, que é aquela base do desenho do Da Vinci a partir do estudo de outra pessoa. Tá? O nome vitruviano refere-se ao autor original. Tá? Então agora eu vou desenhar os 7 círculos de proporção. Lembrando que é uma guia inicial. Tá? Vocês não precisam seguir isso o tempo todo. Algumas outras proporções são diferentes, mas a gente não fica fazendo 7 círculos o tempo todo, mesmo quando a gente quer manter esse padrão. Nesse começo ele é uma muleta, tá? Ele é um assistente. A gente se livra deles com o tempo, tá bom? Eu vou escurecer um pouquinho aqui o meu lápis para poder fazer essa diferenciação mais visível. Então o nosso primeiro círculo é a cabeça, os 2 círculos depois seria o tronco, entre o terceiro e o quarto círculo o quadril, e aí o restante eu tô com a distância das pernas. Então, marcando aqui, primeiro círculo cabeça, 2 círculos de tronco e o restante perna com detalhe para quadril. Na hora de fazer o braço, eu vou ter aquela preocupação de começando o braço a partir do ombro e fazendo ele chegar mais ou menos ali no meio da coxa, que é a posição que a gente fica quando está em posição de sentido. Tá? Então, com isso eu tenho essa que seria a posição inicial. É bom lembrar que, usando a cabeça como referência, o círculo do formato da cabeça como referência, eu atingi aqui as 7 cabeças de altura.
mas está grande demais aquela cabeça. A gente vai fazer a cabeça dentro daquele círculo mais para frente, tá? Bom, aqui eu estou marcando para vocês os princípios básicos de movimento da curva. Se vocês fizerem o movimento do braço da posição de sentido num polichinelo, ele faz uma curva, ele não vai retão, né? Ele vai, a distância dele vai variando em função do ângulo, tá? A gente faz essa posição de esquadro, mais ou menos. Essa mesma brincadeira que eu estou fazendo aqui com os braços aqui em cima, com essas posições intermediárias, vai funcionar para as pernas também, tá? Onde eu vou abrir um pouquinho mais a perna, lembrando que tem ali a parte do meio que não dá a mesma abertura possível dos braços, mas eu alcanço aqui o resultado, e se eu entender isso como uma curva única, eu consigo marcar o centro do círculo como o centro geométrico da figura humana, eu acerto o umbigo. Isso fica bem legal, né? Ficou uma matemática bem precisa, é um jeito bacana da gente entender a geometria do corpo humano a partir de um cálculo de uma estrutura matemática padronizada. Eu estou dando uma apagadinha de leve aqui no traço, só para ficar mais fácil para vocês verem o acabamento que eu vou fazer depois. Quando vocês estiverem desenhando aí no sulfite, vocês obviamente vão estar seguindo a minha instrução de desenhar com um lápis bem levinho, bem delicadamente sobre o papel, e com um lápis delicado no papel vai ficar clarinho mesmo, fica mais fácil para dar os detalhes. Agora eu vou aproximar um pouquinho mais o meu olhar do papel, para a gente poder desenhar cada uma das etapas individualmente, tá? Percebam que no caso do meu desenho digital não tem as irregularidades do traço a lápis, tá, gente? Porque eu, como eu falei, eu estou fazendo digitalmente. O de vocês vai ficar com bastante mais ruído de desenho e isso não tem problema. Eu vou marcar aqui, a partir dessa minha esfera, o formato da cabeça. Não é assim que a gente desenha a cabeça no mangá pra valer, tá? A gente vai ter uma aula especificamente para fazer o formato do rosto. Mas é bom lembrar que as cabeças não são um círculo. O formato delas puxa mais para um barril, tá? Elas vão afinando um pouquinho mais embaixo, mas essa eu vou fazer um mais retangular mesmo, tá? Uma lógica de quanto é que eu posso tirar das medidas, eu posso tirar mais ou menos um terço de cada lado, tá? Imagina que eu tenho um quadrante, e aí eu tirei um terço de cada lado, eu cheguei a um formato de barril. Esse formato de barril é isso, eu peguei o círculo inicial e ranquei um terço de cada lado de cada quadrante, tá? Seria, ranquei um terço ao total, né? Um sexto de um lado, um sexto do outro. Aí eu tenho esse formato que fica mais legalzinho. Para vocês lembrarem, o formato de bujão, vocês vão lembrar do Lego, né, as cabeças de Lego. E ó, dentro desse bujãozinho aqui, ó, eu fazendo o círculo e marcando um pouquinho para baixo, eu cheguei no formato de uma caveira e acaba sendo o padrão mais utilizado, tá? Mas nesse momento eu vou seguir em diante no desenho do rosto com mais detalhe, mas nós vamos desenhar cada uma das etapas mais para frente e vamos abordar as diferentes possibilidades de desenhar rosto, tá bom? Mas aqui foi para explicar para vocês que dá para encaixar o rosto humano dentro do círculo, tá bom? Aproximando um pouquinho mais a tela aqui, eu vou começar a fazer as marcações internas dos elementos onde estão o rosto. Então, nessa essa linha do meio, eu vou marcar o ponto onde os olhos vão sair. Mais ou menos da altura dos olhos ali para baixo é o espaço para o nariz. O formato do rosto, onde eu dou aquela pequena afunilada na parte de baixo, que é uma coisa mais típica do traço mangá. Aqui eu vou colocar a orelha. A gente vai ter uma aula sobre a orelha mais para frente. Mas é bom lembrar que esteticamente as orelhas não tem muito impacto na percepção de quanto alguém é bonito ou não, né? Uma orelha esquisita não atrapalha tanto.
A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na aula de orelha, tá bom? Então, tá aqui os elementos básicos, onde vai ficar o olho, onde vai ficar o nariz, a boca, as orelhas. Depois a gente vai detalhar cada um desses aspectos, mas é bom para vocês saberem onde as coisas estão. Aqui eu estou colocando um olho, o olho que a gente chama de olho típico de mangá, né? Fazendo uma construção que ela é mais detalhada um pouquinho em alguns dos estilos, e essa percepção de que ele é um pouco maior, na verdade, é para você garantir uma expressão mais interessante. Vou dar uma escurecida aqui na sobrancelha porque eu quero um personagem masculino e sobrancelha é uma característica que você reforça mais em figuras masculinas. E nesse caso eu não botei cílios, tá? É que eu estou com um pouco mais de detalhe, mas isso nem precisa, tá, gente? É só aqui para vocês darem uma olhada como fica o formato da cabeça. Vou colocar um cabelinho aqui no nosso personagem genérico. E aí, lembrando, mangá tem muito disso. A sobrancelha fica meio transparente, né? Ela vaza do cabelo. É uma brincadeira legal que vocês podem usar, tá? Esse personagem aqui, esse meu personagem genérico, tá? É só para vocês darem uma olhada de como desenhar mangá, qualquer mangá, tá? Eu estou usando aqui cabelo, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas olha só que interessante. Eu já estou colocando o volume sobre ele para ficar mais fácil mais pra frente vocês entenderem como é que a gente trabalha com isso. Essas linhas são legais para fazer entender que aquele volume inteiro do cabelo refere-se a vários fios aplicados. Tudo bem? Temos aqui a cabeça do nosso personagem. Eu coloquei uns detalhezinhos que em alguns estilos de mangá usam, né? Dá uma rachuradinha. Pronto. Meu personagem, a figura humana, a cabeça está pronta. Vamos começar agora com o corpo. Bom, ainda em cima daquelas proporções feitas lá atrás, eu começo a acertar cada uma das partes. Então aqui, esse círculo inteiro vai ser o tórax. Perceba que eu deixei uma diferença ali em cima para o pescoço. O pescoço também vai variar um pouquinho. E lembrando, quando a gente está trabalhando no estilo mangá, a gente tem que respeitar que os personagens em padrão são mais esguios, que é um jeito legal de você falar magrelo, né? Então a gente sempre tenta dar uma afinadinha. A gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for fazer da diferença anatômica entre figuras masculinas e femininas. Mas, por enquanto, essa figura que eu estou fazendo aqui é uma figura masculina, mais esguia, mais magrelinha. Eu faço ele mais ou menos reto até a altura do quadril e eu vou me dar o direito de não detalhar o que tem na parte do quadril. Tá, gente? Vou colocar só uma tarja aqui. Vocês sabem o que deveria ter aqui. Cheguei nessa parte, eu começo a desenhar agora aqui para baixo o que seriam as pernas, né? Então, fazendo aqui a altura da coxa. Uma das partes bem chatinhas para resolver isso é a espessura. A gente vai trabalhar isso com mais cuidado depois. Mas só para vocês saberem a altura, a coxa vai até mais ou menos a metade da perna e a canela mais o pé a outra metade. Então o que a gente faz para isso? Eu estou marcando aqui 2 daqueles círculos que a gente usou como medida do tamanho da cabeça. 2 daqueles círculos seriam a coxa e o restante vai ser entre canela e pé. Aqui eu estou fazendo a panturrilha, que é uma parte da canela que tem como se fosse uma barriguinha para trás. Ela dá uma afinada. E quando eu chego lá embaixo, eu vou parar na metade do último círculo. E eu vou usar a metade de baixo do último círculo como espaço para fazer o pé. Teremos uma aula específica sobre pé mais para frente, tá? Mas com isso, aqui eu estou fazendo ele gordinho aqui um pouquinho. Numa posição, eu acho que ficou meio fora da tela aqui, né, pessoal? Deixa eu dar uma ajeitada. Bom, temos o pé acertadinho, vou desenhar as unhas. E não esqueçam, mangá tem uma precisão anatômica que a gente precisa respeitar, tá, gente? Isso é importante. Bom, volto aqui para a tela inicial, consigo já ver o meu personagem. Vai ficar um pouquinho diferente um lado para o outro, mas está aqui. Tem um resultado satisfatório
de como o personagem funcionou. Tá? Eu posso dar uma tirada aqui rapidinho do desenho de trás, só para a gente ver essa parte que eu estou fazendo no acabamento. Vocês no lápis, para fazer isso, vocês têm que reforçar mais a parte da frente. Para mim aqui no digital eu consigo tirar. Não ficou tão certinho, está meio irregular, mas dá para eu entender a proposta. Eu estou aqui, digitalmente eu consigo dar uma afuniladinha, uma distorcidinha para ele funcionar um pouquinho melhor. Tá? Mas é isso, gente. E com isso eu atingi o resultado. Deu uma ajeitadinha aqui. Um personagem mais magrelo, ainda sem os braços. Agora eu volto aqui para a tela e vou posicionar o braço do personagem. Tá? Agora eu preencho aqui para baixo. Primeiro o braço direito dele, que está à sua esquerda. Agora eu volto para o braço esquerdo dele, que está aqui à sua direita. Marco aqui a região do cotovelo, e aí vocês podem testar em vocês mesmos, pessoal. O cotovelo de vocês bate ali mais ou menos na altura do umbigo. Aí eu desço a outra metade do braço até mais ou menos ali pouquinho para baixo de onde começa a coxa, e aí eu vou colocar a mão. É importante lembrar, a gente também vai ter uma aula de mão, mas é bom lembrar, a gente vai falar disso lá para frente, a mão cobre o rosto, tá? Então o tamanho da mão vai ter uma relação com o tamanho da cabeça, tá? Não pode esquecer disso, a gente vai falar sobre isso melhor lá na frente. Tudo bem? Turma, é isso. Eu estou aqui com o meu bonequinho montado na posição de sentido, na posição inicial. Eu tenho o meu bonequinho. Olha como ele ficou. Tá? Ficou um pouquinho diferente, um braço em relação ao outro. Vou dar aqui uma mudadinha. Vocês não precisam se preocupar com isso por enquanto. Tá? Vou dar uma corrigidinha nesse traço só para não ficar esquisito esse começo. Tem que tomar cuidado também para esse braço não ficar meio Popeye, né? Bom, vou voltar para o desenho e vamos fazer o braço agora na outra pose. Vamos fazer por cima. A ideia é ser um desenho de estudo, não é um resultado finalizado. Vou marcar aqui desenhando aqui a mãozinha. Nesse momento não precisa se preocupar com precisão ainda, tá? A gente precisa desenhar com o traço solto, forçar não, né? Aprender a trabalhar sem forçar, deixar a mão solta o máximo possível. E lembrando que os primeiros traços vão ser irregulares, tá, gente? Ó, vai ficar tudo torto assim. Você tem que praticar um pouquinho, tá? Não é questão de dom para desenhar. Desenho é treino, desenho é prática até chegar no resultado satisfatório. Olha como é que ele já ficou, que interessante essa diferença dos braços, braço esticado, braço para baixo. A gente vai fazer a mesma coisa, com a perna aqui embaixo, tá bom? Vamos marcar aqui a perna mais aberta. A gente segue fazendo o desenho da perna do personagem aberta. O detalhe do pezinho, lembrando, a gente vai falar sobre pé mais pra frente. Com esse estudo do homem vitruviano, pessoal, tô meio irregular no traçado aqui, mas só para dar uma ideia. A gente atinge aqui um primeiro resultado para entendimento de como o corpo humano funciona. Lembrando, a gente está fazendo um estudo. Aqui ainda não tem uma expectativa de resultado. É só para a gente poder praticar com como funciona os elementos da anatomia. Vocês devem ter percebido que uma perna ficou maior do que a outra, e isso tem a ver pela velocidade do desenho. Quanto mais tempo você se dedicar, mais atenção, melhor vão ficar os detalhes. Tirando essa cena do homem vitruviano, eu quero mostrar para vocês agora uma cena de ação, porque com ele paradinho é relativamente simples de resolver. Mas e quando o personagem está montado, agindo, fazendo alguma coisa? Nesse caso, ainda estudando aquelas proporções, aí vem uma das vantagens do porquê usar os círculos.
eu quero que o personagem esteja com o corpo projetado para frente. Então, em perspectiva, que a gente vai estudar mais lá para frente ainda, o que vai acontecer? O que está mais perto do olhar vai estar maior, o que está mais distante vai estar menor. Então, nesse caso, eu estou fazendo aqui um personagem correndo, vocês vão perceber que a mão dele está grande, a mão que está mais perto que está chegando, e a mão que está distante vai estar menor. Essa estrutura de proporções nos permite, primeiro, entender ângulo de câmera, que é algo que a gente vai trabalhar mais para frente, e como é que a gente consegue simular movimento e como é que a gente consegue simular até efeitos cinematográficos. Tá? Aqui eu não desenhei com as bolinhas, mas é só para dar uma ideia. Se eu estivesse fazendo com as bolinhas, os círculos mais perto de mim, mais perto da câmera, estariam maiores e os mais distantes estariam menores. Reposicionando aqui na tela, olha só que interessante que a gente chega com um resultado só de... não é nem um esqueleto ainda, só de esboço. Agora, a partir do esboço, eu vou começar a fazer as peças intermediárias, tá? Só para lembrar vocês, por ser uma aula inicial, quase uma aula de demonstração, eu não estou usando aqui nem personagem conhecido, nem usando linhas de construção. A gente vai fazer isso a partir da próxima aula, tá? Então aqui eu estou fazendo um rostinho genérico de um personagem correndo meio empolgado. É bom lembrar, pessoal, enquanto eu estou fazendo esse desenho, que o estilo mangá tem algumas variações, tá? Você tem alguns que são mais realistas, alguns que são mais utilizados, alguns que têm essa característica do olho grandão, alguns não têm o olho tão desproporcional do ponto de vista realista, alguns vão ter mais ou menos efeitos de sombreamento, rachuras, alguns vão trabalhar com uma anatomia mais maleável, outros vão ter uma posição mais durinha, alguns vão ter um cabelo mais solto, outros vão ter um cabelo que parece um capacete, né? Sempre bom lembrar, vocês que gostam de mangá, sabem que tem várias características no mangá, não só os olhos. Mas para o público leigo em geral, às vezes o olho é o que chama mais atenção, acaba sendo a identificação mais imediata. Esse personagem que eu estou fazendo, eu já estou colocando aqui uma roupinha, mas nós vamos ter mais para frente uma aula especificamente de como a gente coloca a roupa nos personagens, tá? É importante ter isso em consideração, caimento de vestido, de tecido, eles interferem também no desenho, no movimento, tá bom? Aqui eu estou aqui montando um traço rápido mesmo, só para vocês poderem ter uma ideia de como é que fica o nosso personagem. Tem um exagero aqui no movimento, tá? Tô errando a mão um pouquinho, mas só pra gente brincar já serve. Como se ele estivesse correndo ou dando um soco pra frente, né? Fica legal. Aqui errei o traço, tava parecendo o braço do Popeye, né? E lembrando que as linhas de construção, como vocês podem ver embaixo, ela é uma orientação básica. Você não precisa seguir ela certinho. A gente acaba seguindo eventualmente quando tem essa demanda, mas não precisa. Aqui esse personagem vai ser jogador de futebol, por isso que ele está com camisa de golinha e bermuda. A camiseta até deixei pelo lado de fora, desenhei um brasão, tá parecendo um bolso, mas tudo bem. Opa, escapou aqui uma linhazinha que não deveria. Acerta o meião, já que ele está jogando futebol. O pé, aqui eu já vou desenhar direto a chuteira, mas é bom lembrar que em caso de pé vai ter uma aula separada só para isso. Agora a outra perna. Mais para frente a gente vai pegar uns truques de como disfarçar a área ali do quadril, tá? Para não passar ideias erradas na hora de fazer, principalmente a parte que cobre a genitália e tal. Terminamos aqui a outra perninha, olha só que legal. Temos aqui um personagem correndo. Lembra um pouquinho aqueles personagens do anime de futebol, que o nome agora me escapa.
Essas linhas auxiliares a gente vai trabalhar com elas depois. Nesse caso a gente usa de fato ferramentas, instrumentos, né, réguas, coisas do gênero. E aqui eu tenho um desenho do personagem correndo. Ficou faltando uns encostos aqui, mas por enquanto já serve para dar uma ideia de como é que você aplica a estrutura de desenho para fazer movimento, tá bom? Brincando aqui com o próprio lápis 6B bem mais clarinho, ele gera esse efeito, esse efeitinho aqui que eu estou mostrando para vocês, de sombreamento, ajuda para dar noção de volume. Tá? Mais para frente a gente fala sobre isso também. Nesse caso é rabisco, tá? Eu estou clareando aqui usando o lápis bem clarinho, rabiscando por cima, para ele dar esse resultado aí, dar uma percepção um pouquinho melhor de volume. Dá para fazer isso com rachura também, tá, gente? Este foi o estudo básico de anatomia, nossa primeira aula de como desenhar mangá, tá? E na próxima aula vamos diferenciar a anatomia masculina da feminina. Valeu, pessoal, até a próxima!